E ele é usuário de drogas, né? E aí ele foi pedir ajuda no centro espírita. Então eu atendi esse rapaz. E aí o que ele falou pra mim, olha, eu sou usuário de drogas e eu cheguei à conclusão que eu tô caminhando pro suicídio, né? Desde quando eu comecei a usar droga, eu sou um suicida. E isso quis dizer o quê? Que ele começou a entender que o que ele estava fazendo era um suicídio. Antes ele não tinha essa visão, né? E ele também, outra coisa importante que ele começou a entender, já porque ele foi buscar ajuda, que é muito importante a pessoa buscar ajuda, ele viu que era um dependente químico. Ele admitiu para ele mesmo, para Deus, que ele era um dependente químico. E aí já é um grande passo já para poder a pessoa poder ser tratada, né? E o tratamento lá no centro espírita é espiritual. E a gente, lógico, recomenda que a pessoa procure uma ajuda na parte material. A pessoa tem que ir num CCUA. Então a gente sempre pede para a pessoa buscar o amparo também na parte física, né? Porque a droga que ele usa é na parte física. Ela mexe com a parte mental, mas ela também tem a parte física. Pois bem, então, eu atendi esse rapaz. E aí eu indiquei ele para um tratamento lá espiritual. Só o que aconteceu naquela semana? Isso aí foi no centro espírita, eu vou no final de semana. Aí no meio da semana, agora aqui, essa semana que passou, eu participei de uma projeção e eu vi o tratamento dele. Me levaram para ver o processo. Então eu vou contar para vocês. O tratamento não é o único tratamento espiritual que existe. E lá mesmo nesse tratamento nessa terapia que fizeram, era só uma parte do tratamento. Eles sabem, e eles até deixaram bem claro para ele e para mim, que a luta ia ser grande da parte dele. Sem ter a luta da parte dele, não era possível para fazer. Mas eles iniciaram com terapia, eu vou contar. E aí eu já estava fora do corpo, mas eu ainda estava inconsciente. Estava sendo levado num carro. E dentro do carro tinha a minha mentora que trabalha com a parte psicológica, que faz a regressão e tudo. E tinha mais duas pessoas, que eram esses dois. Eu estava dentro do carro e eu comecei a ficar consciente. Eu comecei a me perguntar, eu estou fazendo o que dentro desse carro? Aí eu fiquei consciente. Não sei se eles me ajudaram com algum passe, alguma energia. Aí a minha mentora olhou pelo retrovisor, eu vi, ela sorriu pra mim. Aí com a experiência que eu tenho, quando é assim, que dá uma euforia danada, porque é uns espíritos de luz. Então eu começo a dar aquela alegria. Só que pela experiência que eu tenho, se você ficar muito alegre, a gente volta pro corpo, perde a projeção. Começa a ficar maluco. Então eu me concentrei. Aí eu observei o motorista e mais um que estava do meu lado. E era aqueles espíritos que eu falo para vocês, que eu conto na projeção astral, que eu acho que é Exu. Eles usam camiseta de algodão, calça jeans e sapato sujo, parecendo que bateu um concreto. Parecendo que eles estavam fazendo concreto. Eu olhei no pé do cara e vi lá o sapato preto social, sujo de concreto, né? Eu falei, é vocês, né? E ele olhou pra mim e sorriu. Esses dois, quando aparecem no serviço, eu já tive outras experiências com eles. Porque vai ser muito pesado mesmo. E eles são os que vão na frente. Eles que vão lá e quando eles vêm na projeção, eu já sei que vai ter espírito lá que não tem conserto ainda. Que não dá pra levar pra dialogar. São espíritos perigosos, alguns, então tem que ser... E eles usam violência, esses dois espíritos. É igual polícia, é igual a polícia quando vai invadir um local perigoso. Porém, eles não usam pistola nem nada. Então eu acho que eles são Exu por isso. Então, cabelo cortado igual igual os caras do exército, bem baixinho, certo? Cabelos que nem precisa de pentear. E aí, nós chegamos perto da casa. Aí, do nada, eu já estava fora do carro.
Aí a minha mentora ficou do meu lado, ela não deixava eu ficar vendo ela, porque senão acho que eu ficava emocionado. Aí ela fica meio em outra frequência, eu acho que fica pra trás, mas ela fica numa outra frequência. Aí esses dois chegou pra mim, olharam pra mim assim, tipo assim, meu amigo, nós vamos arrebentar lá dentro. Aí um deles falou, nós vamos entrar quebrando. Aí eu falei, eu vou junto, ele falou, não, vai eu e ele aqui, nós vamos entrar quebrando e vamos catar quem tiver que catar, vamos cantar pra subir. Eu falei, nossa senhora. Aí a minha mentora falou, deixa eles fazerem o trabalho deles e depois a gente vamos entrar lá. O irmão, ele é um irmão que tá pensando muito no suicídio, então ela falou desse jeito, criou uma atmosfera muito pesada lá. Existem espíritos que estão lá com eles, que não são dessa dimensão aqui da crosta terrestre. Por ele irradiar tanto essa energia, criou a condição desses espíritos que estavam lá no astral inferior subir. Então a casa ela tá cheia desses espíritos, o campo de força que está em volta da casa, em volta da pessoa. Ela falou assim, existe várias frequências, várias dimensões lá dentro, tá tudo, eu vou usar a palavra contaminada, que eu não sei o nome certo, por essas irradiações de suicida. O plano mental da pessoa, né, a parte mental da pessoa fica impregnada de forma de pensamento suicida. Então esses espíritos iam lá para quebrar tudo e catar quem tivesse que catar. Então eu fiquei lá perto do carro encostado, aí eu comecei a ouvir os estouros, parecia explosões de bomba, sabe aquelas bombas que os aviões jogavam quando caíam e faziam um buraco do tamanho de 3 casas. Então parecia esses estouros aí. Aí eu perguntei para ela, o que é isso? Ela falou assim, é os primeiros campos de força negativa que está sendo rompido. Aí ela falou para mim, agora nós vamos entrar para você ver o que eles vão fazer lá dentro. Os espíritos que eu chamo de Exu, eles não falaram para mim que era Exu. Então, ela subiu comigo, ela fez eu flutuar e nós entramos por cima da casa, entramos por dentro do templo. Chegamos lá dentro, os espíritos que estavam lá, eles já estavam preocupados, porque já houve a primeira explosão e o negócio ficou feio lá dentro, eles já sentiram. E aí eu olhei no rosto parecia que era o chefe, o cara não tinha olho, não tinha boca, não tinha nariz, sabe, não tinha orelha. No lugar do rosto parecia um buraco. Aí eu olhei assim, parecia que ele arrancou a tampa do rosto assim, ó. Aí a minha mentora falou, ele se suicidou aí, ele perdeu o rosto nesse suicídio. E aí ele tá desse jeito. E era um chefe. Mas eu tava sendo protegido pela mentora, mas foi uma sensação tão ruim. Você entra num lugar desse assim, onde a pessoa tem que a pessoa é suicida, ela pensa em suicídio. E é ruim. É diferente, se a pessoa vem na parte física falar com você, é uma coisa, quando você entra na parte espiritual, é terrível. Mas a gente tem que suportar, faz parte do trabalho. E eu tô comentando aqui para vocês entenderem mais ou menos o mecanismo do negócio. E aí eu perguntei, e os dois que vinham entrar aqui, eles estão trabalhando, eles estão lá fora, estão rompendo os campos de força. Daqui a pouco, um entrou por onde nós entrou assim, mas ele veio parecendo uma pedra e caiu no chão assim, ó. Que eu vi só a silhueta, ele bateu no chão assim, que fez 3 ondas no chão assim, parecendo que tava batendo numa água. Sabe quando você joga uma pedra na água? E aquela onda veio assim, parecia que tava quebrando o vidro e estourando tudo. Aí eu pus a mão no ouvido, mas fiz um barulhão. E aí ele foi dar uma gargalhada lá no meio da casa. Aí veio mais onda na gargalhada dele. Aí os espíritos estavam lá dentro e começou a correr, só que lá fora já tinha um outro. E aí eu vi uma espancada parecendo que tava batendo lá fora. Sabe como parece que você tá quebrando a pessoa em 3 partes? Eu vi essa espancada lá fora. Aí eu saí pra porta fora, os caras estavam tudo quebrados no chão, assim, caído. Eu falei, nossa senhora, os caras arrebentaram com eles. Aí minha mentora falou, mas eles vão voltar ao normal, pode ficar tranquilo, eles vão ser levados. Olha, eu vou te falar aqui, até eu fiquei meio surpreso. Eles colocaram esses caras num saco. Ficou uns 3 sacos assim pra cada um. Colocaram no ombro, os dois, na minha frente assim. E olharam pra mim assim, tipo assim, agora é com vocês. E desceram e começaram a andar. Só que abriu um buraco no chão na frente do terreno
E eles entraram dentro do terreno, sabe quando fica preto o chão? Aí eu falei, lá vai mais uns. Lá, eu pensei assim comigo, assim, ixi, lá vai os seres trevosos sendo carregados pro inferno. Aí ela falou, não, eles não vão pro inferno, eles só vão pra dimensão que eles pertencem, eles não podem ficar aqui, que eles vão atrapalhar até os espíritos dessa frequência aqui. Eles estão sendo carregados para lá, porque eles não eram para estar aqui. Eles não eram para estar aqui. Então, aí, nisso, chegou mais um encarnado, que ela chamou. Ele chegou, projetado. E aí, ela mandou dar passe na casa, para limpar. Aí a gente usou prata, a cor prata, começamos a dar banho de... Você põe as duas mãos e vai imaginando a luz prata saindo igual uma enxurrada. E vai acontecendo. Em todo lugar nós demos o banho de luz prata nos locais, onde o cara tava lá. E o cara, ele tava acordado. Eu vi o rapaz acordado. Aí... demos o banho de luz prata, ela também começou a movimentar um monte de energia lá, que eu acho que ela é bem mais rápida do que a gente. Então o local ficou propício para trabalhar. Aí ela começou a irradiar nele uma cor azul no coronário dele. E aí ele começou a falar, nossa, que sono. Ele tava na vigília. Nossa, que sono, que sono. E ele deitou. E eu lembrei de mim. Falei, eu também tive isso. Aí... ele saiu do corpo, o corpo físico dele dormiu, e ele saiu do corpo, ele ficou mais ou menos pairando assim, em cima do corpo físico, o corpo astral dele. Aí ele foi tipo de lado assim, apareceu a maca do lado, ele pousou na maca. Aí eu falei, a minha mentora que tá fazendo isso. Aí eu falei pra ela, por que o meu caso foi diferente, né, do dele? Porque eu não cheguei a dormir e sair do corpo quando fizeram a regressão em mim. Aí ela falou, ó, a sua terapia precisava que você soubesse. Nós tínhamos que trazer do inconsciente para o consciente. Ele não vai ser preciso trazer para o consciente, ele não vai precisar de lembrar. Nós vamos tratar o inconsciente dele, vai ficar no inconsciente. No seu caso, e como muitos casos que precisam de lembrar na parte física, é feito. E a gente faz isso para lembrar na parte física, porque se for um remédio, porque isso é uma terapia. Então se for ajudar a pessoa, for contribuir para a evolução da pessoa, aí nós fazemos igual fizemos com você. Se não, nós fazemos desse jeito. Aí eu falei, tá. Ele na maca lá, e nós começamos encarnado dá um passo magnético nele, né? Então o outro encarnado começou a dar os passos magnéticos nele, no corpo astral. Aí eu perguntei para ela se o passo que ele estava dando era ele estava usando magnetismo humano ou estava usando os dois estavam trabalhando junto, a mentora e ele, que é um passo misto. Ela falou, não, é o magnetismo humano. Ele está aplicando o passe com energias dele mesmo. Então deu o passe no assistido, no corpo astral dele, que estava numa maca, já separado do corpo físico. E aí ele começou a aparecer a tela em cima da cabeça dele, assim, ó, na frente, assim, ó. E aí começamos a ver. Aí ela foi e falou, tá pra ele, tá, tipo, não falou. Mas parece que ela falou com ele que já estava bom, já estava pronto, ele já estava no estado adequado para fazer a regressão. Aí ela foi, pôs a mão na direção perto da testa dele e falou para ele assim, vamos voltar aonde tudo isso começou. Aí a tela começou a aparecer. Aí ele estava em forma de mulher, esse rapaz. Já era uma outra reencarnação. Ele estava em forma de mulher. E aí foi vendo, ela foi falando assim, então você agora... aí mostrou lá o diferente da regressão feita por um espírito do que pelas pessoas encarnadas, que não precisa deles da pessoa falar que data que tá, ele já sabe. Aí ela falou, ó, essa data aí, ó, isso aí data aí antes de Jesus Cristo.
Antes de Jesus Cristo. Aí eu falei, nossa senhora. Então aí ela era uma mulher, eu tinha mais ou menos uns 22 anos. E o namorado dela, que ia casar com ela, largou ela por outra. E ela se sentiu muito mal. E aí ela morava num lugar que era perto do mar. E era um rochedo bem alto mesmo. Porque começou até ela ficar assim, a gente mergulhou dentro daquilo. Não estou dizendo que foi uma incorporação, mas parece que todo local vira aquele. O lado espiritual é mais forte a regressão. Bom, a pessoa que está sendo regredida, ela passa por isso também. Começa uma tela, depois ela emerge na situação. Aí, aquele rochedo alto, eu vi o mar lá embaixo. Aí ela já tava lá no rochedo, já falando assim, se achando um lixo. Porque o cara fez isso com ela, achando que a culpa era dela. As pessoas começam a se culpar. E aí ela começou a correr em direção à ponta do rochedo, começou a correr. E aí a imagem se afastou dela assim, ó, de lado, e eu vi ela correndo. E ela pulou do rochedo. Lá embaixo era cheio de rocha, antes de chegar no mar. Porque o rochedo não era assim. Ele era assim, só que lá no finalzinho ele pranchava assim, tinha as rochas. Mas na hora que ela pulou, o interessante que eu vou trazer para vocês foi o que eu estava sentindo. Eu senti toda a angústia dela. Porque lá ela estava como ela. Toda a angústia, a tristeza, o desespero. Quando ela se lançou, ela já se arrependeu. Quando ela pulou, e aí ela soltou aquele grito. Aquele grito mexeu com minha alma mesmo. Senti na alma o que ela estava passando. E aí ela se caiu lá. E aí fica aquele monte de carne. O osso sai pra fora, fica horrível. Aí aproximaram a imagem pra ela ver a situação que ela ficou. Aí a minha mentora falou, então começou aí. As ideias suicidas dela começou aí. Aí fomos pra seguinte, ela se matando, mostrou ela se matando, era mulher ainda. Então eles resolveram, ela fez o pedido para poder reencarnar como um homem para ver se mudava. E aí mudaram, ela é homem, porém a vontade de se matar estava se manifestando nele nessa reencarnação através ele estava se matando usando droga. Então aquela melancolia, aquela tristeza, tudo tava ressonando nele nessa vida. E aí ele tentava fugir usando droga. Porém, ele estava cometendo suicídio. Então ele estava fazendo duas coisas. Ele estava tentando fugir da realidade, entendeu? E ao mesmo tempo cometendo suicídio. Porque usar droga é suicídio. E aí ele chorou lá. Ela voltou, ele a consciência lá na maca. E aí chorou. Aí minha mentora falou assim, eu vou incorporar agora num outro rapaz para poder falar com ele. Porque ele não tá me vendo e não tá me ouvindo, ele tá numa frequência diferente. E você vai incorporar ele. Por que eu vou fazer isso, Ângelo? Porque essas ondas de energia precisam ser dissipadas. E eu vou pegar essas energias e vou transferir para você. E aí você não vai ter condição psicológica de poder transmutar essa energia. Então eu que vou fazer isso. Então eu vou estar incorporado nele. Você vai incorporar o rapaz. Eu vou pegar essa energia e vou queimar ela. Eu vou usar essa palavra, queimar. E aí você vai ficar inconsciente. Só que quando você acordar, você vai lembrar de tudo. Você vai rememorar de tudo, rememorar tudo. Aí o rapaz que aplicou o passe, que entende de magnetismo humano na prática, ele incorporou minha mentora, começou a falar com ele. Ela falava e eu via as energias, ela trabalhava as energias com ele. E então ela foi, incorporou no rapaz, começou a falar aquelas palavras e ele começou a chorar. Aí do nada eu comecei a passar mal. Nossa, eu passei muito mal. É uma coisa muito terrível. Agora eu sei porque o cara se joga, a mulher se mata, porque é muito forte mesmo. A pessoa precisa de ajuda mesmo. Ela precisa de ajuda espiritual e de ajuda da parte material.
porque é forte, é muito... Nossa, eu não aguentei. Eu fiquei... Nossa, começa a dar um... É uma coisa que eu não sei nem explicar, de tão ruim que é. Sabe aquele negócio de ficar com agonia, angústia? Muito profundo. Aí eu tava amparado pela minha mentora, né? Então eu fiquei maluco na hora. Fiquei maluco mesmo, eu perdi a noção. Começou a vir coisa, um monte de imagem na minha cabeça de suicídio, um monte. E aí... Minha mentora fez a proteção para mim não puxar espírito do lado das trevas, né? Porque você, quando muda a frequência desse jeito para baixo, o negócio fica feio, você pode virar um imã. Então ela fez toda a proteção e ela fez a higienização no rapaz, até seria assim como se eu fosse um para-raio do rapaz. Ela fez eu virar um para-raio, então ela puxou tudo de ruim que tava magoando. E aí foi descarregando, mas ficou um pouco em mim. Eu acordei agoniado, fiz oração, bebi água, assim, deitei de novo na cama. E aí eu fui rememorando tudo. Aí eu lembrei do início, que ela falou que o tratamento dele ia ser só o início, que ele tinha muito para tratar. Ali ia ser só uma parte, ele tinha que fazer um tratamento dentro da apometria, ou dentro de um centro espírita, ou da Umbanda Sagrada, para poder complementar. E aí ele ia ter força para poder fazer o tratamento na parte física, nesses grupos de apoio. Porque sem um tratamento espiritual, ele não consegue, porque aquilo que eu sentia é muito forte. Só com aquilo, apesar que tem grupos de apoio que tem os pessoal que já trabalha com a apometria e tudo, então já vai direcionando. Muito obrigado.